Então, nesta aula, nós vamos estudar os telescópios no espaço. Por que se manda telescópios para o espaço? Não é mais fácil construir telescópios na superfície da Terra? Qualquer viagem espacial é extremamente cara, então tem um fator custo, né? Além disso, se o equipamento quebra, falha, e é muito comum isso acontecer, aqui na Terra você conserta. No espaço, fica complicado. Por que mandar telescópios no espaço? Existem duas razões para se mandar telescópios no espaço. A primeira, você já deve estar desconfiando que você quer se livrar da turbulência atmosférica. A turbulência atmosférica deteriora a nitidez das imagens. A ideia de colocar um telescópio no espaço, você se livra desse problema e você pode produzir imagens mais nítidas, né? Foi essa a ideia por trás de se construir o Hubble Space Telescope, o telescópio espacial Hubble, certo? Mas existe uma outra razão de se colocar telescópios no espaço. E a razão é que, fora da luz visível, essa que nós enxergamos com o olho, o nosso olho, existem muitas outras radiações eletromagnéticas que não são transmitidas na atmosfera, elas são absorvidas na alta atmosfera. Então você não consegue detectar se uma estrela emite ultravioleta, se uma estrela emite raio-x ou raios gama. Bom, para isso você teria que ir para o espaço, porque a luz branca, a luz que nós enxergamos, é uma faixa extremamente pequena de todo o espectro eletromagnético, né? Aqui nós temos ondas de rádio, nós temos micro-ondas, infravermelho, ultravioleta, raio-x e raios gama, tá? Em energia crescente e em comprimento de onda crescente, no sentido inverso, né? A luz visível ocupa uma faixa extremamente estreita, né, do espectro eletromagnético. E a luz visível chega até a superfície. O resto do ultravioleta, de raio-x, por exemplo, ela é absorvida, 100% absorvida pela atmosfera. A luz visível é 0% absorvida pela atmosfera. No infravermelho é altamente variável, né? E em rádio você tem uma grande faixa de rádio que não é absorvido e uma faixa que também é absorvida. Esta absorção, por exemplo, no ultravioleta ocorre em muito alta altitude. A ultravioleta é absorvido pela camada do ozônio, né, que está em altitudes muito altas e que, por enquanto, ainda atrapalha os astrônomos, certo? Com o tempo, isso talvez não venha mais a absorver tanto o ultravioleta. O raio-x é absorvido em uma altitude de 80 a 100 quilômetros e o raios gama de 20 a 40 quilômetros, né? No infravermelho é altamente variável onde a radiação é absorvida. Bom, a pergunta que se faz agora é o seguinte, mas tudo bem, o raio-x, ele é absorvido, e daí? Existem fontes de raio-x no espaço? Durante muito tempo, essa pergunta sequer foi feita. No entanto, na década de 60, no início da década de 1960, um grupo de pesquisadores tentou verificar se a Lua seria capaz de refletir a emissão de raio-x que o Sol deveria emitir. O Sol, por ser um objeto muito próximo, deve emitir raio-x, isso já era suspeitado, e acreditava-se que pudesse medir a reflexão do raio-x na superfície da Lua. Então soltaram um foguete com um aparato capaz de detectar raio-x refletido na Lua. Esse foguete não detectou a reflexão de raio-x da Lua,
mas detectou uma fonte muito mais brilhante do que a Lua, do que era o esperado da Lua, situado na constelação de Escorpião. E chamaram essa fonte de Scorpius X1, a fonte mais brilhante, ou a primeira fonte descoberta na constelação do Escorpião. E isso entusiasmou os pesquisadores a construírem detectores mais sofisticados, mais sensíveis. E aí começaram a descobrir Hércules X1, Cygnus X1, Cygnus X3 e assim por diante, né? Cygnus X1 é a primeira fonte de raio-x descoberta na constelação do Cisne, né? E assim por diante. Então, na década de 1960, começou a nascer uma nova disciplina chamada astronomia de raio-x, né? Aos poucos se percebeu que havia muito mais fontes em raio-x do que se suspeitava. E por isso, então, foi construído um satélite, chamado satélite Uhuru, que foi lançado em 1970, e que era, na verdade, um detector extremamente simples, uma ideia muito, muito simples. Esse projeto foi liderado pelo Ricardo Giacconi, que recebeu o prêmio Nobel o prêmio Nobel de Física há cerca de 10 anos atrás, né? E esse satélite Uhuru detectou cerca de 400 fontes de raio-x, né? E muitos deles eram estrelas de nêutrons, outros eram buracos negros, a gente sabe hoje, e também o gás que existe nos aglomerados, os gás quente que existe nos aglomerados de galáxias. Hoje nós sabemos que existe mais gás quente entre as galáxias do que a soma da matéria de todas as galáxias. E isso foi descoberto pela primeira vez por esse satélite Uhuru. Não se tinha a menor ideia de que esse gás existisse antes disso, né? Então, assim nasceu a disciplina chamada astronomia de raio-x, e com isso foram lançados muitos satélites. Ariel 5, ANS, Ryu-1, Hakucho, o japonês Hakucho, o japonês Tenma, um alemão chamado Rosat, o ANS é holandês, o Ariel 5 é inglês, o XMM é italiano, e assim por diante, né? E o último mais poderoso é o Chandra, o satélite Chandra da NASA, que tem uma resolução, uma sensibilidade muito grande em raio-x, né? E ele produziu imagens como essas aqui, né? A imagem da nebulosa do Caranguejo em raio-x, tá? E a imagem de uma galáxia, onde o vermelho é a parte óptica da galáxia e a parte raio-x é o azul, o que mostra que uma galáxia emite uma enorme quantidade de luz em raio-x, que muitas vezes tem estruturas extremamente interessantes e muito diferentes do que a gente vê na luz visível, né? Então, isso é uma ciência extremamente interessante, essa do raio-x, e ela só pode ser feita no espaço, né? É muito caro, mas só pode ser feito no espaço. Então, você tem que construir os satélites e mandar para o espaço, já que o raio-x é absorvido pela atmosfera, né? Mas o telescópio espacial Hubble, ele teve uma missão um pouco diferente. O objetivo dele era produzir imagens mais nítidas, mesmo na luz visível, livrando-se da turbulência atmosférica, mas também observar no ultravioleta. Lembre-se que o ultravioleta é a luz, é a faixa da luz que é absorvida pela camada de ozônio, a uma altitude muito grande, 110 quilômetros, né? Então, esse telescópio ele fez um trabalho fabuloso de espectroscopia no ultravioleta, um trabalho extremamente interessante. Não é tão popular. O que é mais popular, e vocês todos já viram, são as imagens, né, que foram produzidas, né? Mas a informação científica que é trazida pelos espectros, ela é muito mais rica do que a informação científica trazida pelas imagens. Nós obtemos mais informação dos espectros do que das imagens, né? As imagens dão notoriedade, popularidade e assim por diante, não necessariamente muita informação.
Essa, por exemplo, é uma imagem produzida pelo telescópio espacial Hubble da estrela Eta Carina. É uma estrela que é a estrela de maior massa da Via Láctea, né? Uma estrela extremamente interessante. Recentemente, nos últimos anos, também foi lançado um grande telescópio no infravermelho, chamado Herschel, né? O infravermelho também é absorvido, boa parte do infravermelho, não todo, é absorvido pela atmosfera, né? Então, se você quer mandar um telescópio, se você quer usar um telescópio no infravermelho, você tem que botar ele no espaço, nessas faixas, né? E o infravermelho é muito difícil, porque a radiação infravermelha, ela vem de todos os lados, né? O próprio instrumento, o próprio telescópio emite radiação infravermelha. Então você tem que resfriar tudo, em geral com hélio líquido, que é muito caro e extremamente difícil de ser mantido. Ele funciona a 4 graus Kelvin, né? 269 graus abaixo de 0 centígrado, né? 4 graus Kelvin, para ser exato. E esse telescópio, ele produz imagens no infravermelho e revela um universo, evidentemente, muito distinto daquele que nós estamos acostumados a ver na luz visível. Por exemplo, a galáxia de Andrômeda, que vocês conhecem, que na luz visível tem esse aspecto, no infravermelho, fotografado pelo telescópio Herschel, tem esse aspecto muito diferente. Então, isso revela outras características das galáxias e das estrelas, que são muito importantes para a gente estudar com detalhe cada vez melhor esses objetos, né? O satélite Kepler foi lançado há cerca de 3 anos atrás, né? E ele pifou no ano passado. E o objetivo desse satélite Kepler era descobrir exoplanetas, né? Planetas fora do sistema solar. E a técnica que ele usava era observar estrelas a uma certa distância no campo e esperar que o planeta passasse na frente dele e com isso diminuísse o brilho de luz. Mesmo no visível, você não consegue fazer isso porque a diminuição de brilho é muito pequena. E, de novo, a atmosfera impede que a gente faça isso aqui da superfície. Você tem que colocar um telescópio no espaço. E esse satélite Kepler foi extremamente bem sucedido nisso, né? Ele descobriu mais de 700 exoplanetas, né? Muitos deles em sistemas duplos, né? Estrelas com, às vezes, um planeta, exoplaneta, às vezes com 2, às vezes com 3 e às vezes até com mais planetas em torno da mesma estrela, né? Todos descobertos por esse satélite Kepler, que parou de funcionar, infelizmente, recentemente, né? E como vocês podem ver por esse mapa, você tem, ele descobriu satélites tanto do tipo Júpiter, maiores do que Júpiter, até satélites parecidos com, em tamanho pelo menos, tamanho e massa, com o planeta Terra, não necessariamente com as mesmas características. Ok, praticamente, o universo é composto de objetos, desde estrelas, nebulosas, galáxias, quasares, aglomerados de galáxias. Tem uma natureza, uma diversidade muito grande de tipos de objetos que existem no universo e que emitem praticamente em todas as faixas do espectro eletromagnético, né? Emitem rádio, emitem no infravermelho, emitem em micro-ondas, na luz visível, no ultravioleta, em raio-x e raios gama. Então, cada uma dessas faixas hoje tem uma disciplina, né, de astronomia de raios gama, astronomia de raio-x, astronomia do infravermelho, a radioastronomia e assim por diante, né? E isso permite a gente, estudando os mesmos objetos em todas essas faixas, permite montar um quebra-cabeça e conhecer a natureza de cada um desses objetos e dos fenômenos associados com muito mais detalhes do que observar apenas de uma única
de um único ponto de vista, né? Então, é extremamente interessante. Eu mostrei aqui alguns exemplos, né, de raio-x, de ultravioleta, de infravermelho e do óptico também, mas seria tedioso eu falar de todos os telescópios que já foram colocados no espaço, né? Cerca de uma centena de telescópios já foram colocados no espaço para estudar radioastronomia. E apenas para mencionar, devo dizer que o primeiro satélite que detectou fontes astronômicas não foi um satélite científico, foi um satélite militar. Os satélites Vega, lançados pelos Estados Unidos na década de 1960, eles tinham por objetivo monitorar explosões de bombas atômicas, né? E eles começaram a perceber que existiam muito mais explosões em raios gama vindo do universo do que da Terra, né? É claro que isso era uma informação sigilosa, né? Então eles não divulgaram essa informação durante muito tempo, né? Só mais tarde, muito mais tarde, quando isso já não... os cientistas já começavam a desconfiar de que isso pudesse ser verdade, então isso foi liberado, essa informação, e passou-se a construir satélites científicos também com o objetivo de detectar as explosões em raios gama. Explosões em raios gama que vêm do universo, não de bombas atômicas, né? E isso mostrou-se também extremamente rico, né? Bom, qual é a próxima grande missão de um satélite espacial? É o próximo telescópio espacial, né? O próximo telescópio espacial chama-se James Webb Space Telescope, né? E é um telescópio dedicado ao estudo do infravermelho. Ele é um telescópio com espelhos segmentados, né? Esses espelhos vão ser separados, compactados e mandados para o espaço, e lá, então, eles vão abrir para formar uma superfície única. Aqui você tem uma ideia do tamanho do James Webb, né? E uma coisa curiosa é essa estrutura aqui embaixo, de multicamadas, ela é real, ela vai ser exatamente assim, né? E por que vai ser exatamente assim? Esse telescópio vai ficar longe da Terra e vai estar sempre orientado contra o Sol. Essa estrutura aqui é para impedir que a luz do Sol aqueça o telescópio, né? Então basicamente o telescópio vai estar num ambiente muito frio, porque sendo infravermelho, ele tem que ser frio, porque senão o próprio telescópio emite radiação infravermelha, e isso ofusca, evidentemente, a missão dele, impede ele de observar os objetos, né? Então ele tem que ficar num ambiente muito frio e isolado, tanto da Terra, por isso que vai ficar longe da Terra, quanto do Sol. E para evitar que a luz do Sol atinja o telescópio, ele tem todas essas multicamadas de anteparos que vão proteger permanentemente esse telescópio, né? Esse telescópio está programado agora para ser lançado por volta de 2018, e certamente vai trazer uma grande quantidade de informações novas para a astronomia e fazer com que a astronomia do infravermelho, que ainda está na sua infância, né, se torne uma disciplina extremamente importante, extremamente rica. E ela está na infância porque foi a última das disciplinas da radioastronomia que foi desenvolvida por causa da dificuldade de resfriar os telescópios no espaço, né? E essa dificuldade fez com que só agora que se consegue realmente construir telescópios suficientemente grandes para se fazer uma ciência muito bem feita.
já foram enviados telescópios para fotografar Júpiter, Saturno, Netuno, Urano, né? E essas imagens foram mandadas para a Terra sem maior dificuldade. Essas distâncias interplanetárias não são distâncias muito grandes para se coletar a informação. É fácil obter a informação a essas distâncias, né? E esses satélites científicos, em geral, eles orbitam a Terra. Por exemplo, o telescópio espacial Hubble, ele está a apenas 300 km de altitude. Ele está ligeiramente fora da atmosfera, né? Outros satélites estão a distâncias muito maiores, né? Chegam a ter 60 mil quilômetros. O James Webb vai estar a uma distância bem maior do que isso, né? Bem maior, vai estar entre a órbita da Terra e a órbita de Marte, tá? Exatamente para poder otimizar, né, as observações no infravermelho. Mas a distância não é um problema, isso definitivamente não é um problema. Quer dizer, é um problema porque não é trivial, nesse sentido é um problema, mas é perfeitamente tratável com as tecnologias existentes, tá certo? Já há muitas décadas que isso está resolvido. Professor, eu vi em algum lugar que o raio-x e raios gama também surgem simultaneamente no espaço. Então, qual seria a propriedade de você descobrir esse tipo de coisa? Não, a radiação eletromagnética, ela não surge espontaneamente, né? Ela sempre é causada por algum evento, né? Porque a energia se conserva. Se um fóton eletromagnético é emitido, essa energia associada ao fóton, ela veio de alguma coisa, certo? No caso de raio-x e de raios gama, normalmente vem de um plasma extremamente quente. Por exemplo, o raio-x, para um plasma, um gás, emitir raio-x, ele tem que estar numa temperatura de pelo menos 1 milhão de graus Kelvin. Mas muitas vezes chega a 10 milhões, a 100 milhões de graus Kelvin, e às vezes até a 1 bilhão, em casos mais raros, a 1 bilhão de graus Kelvin, né? Isso emite raio-x. E esses fótons de raio-x e de raios gama que você detecta aqui, eles são emitidos por esse tipo de gás. E o que nós sabemos hoje é que existem muitas fontes, muitas vezes associadas a estrelas de nêutrons e a buracos negros, que emitem esse tipo de radiação, tá? O universo é muito cheio desse tipo de fenômeno. Se eu tiver uma fonte que está se afastando e que emite uma radiação eletromagnética que vai ser captada por aquele satélite, o comprimento de onda que o satélite vai captar vai ser um pouco diferente, porque a fonte está se movimentando, está se afastando, então tem alguma correção? Muito interessante. O que ela está dizendo é o seguinte: o universo está em expansão, né? Então, se você observar uma galáxia distante, a luz que ela emitiu foi deslocada para o vermelho, certo? Então, por exemplo, as galáxias, na época em que elas nasceram, quando o universo tinha 1 bilhão de anos, aproximadamente, nasceram as galáxias, e essas galáxias emitiram uma grande quantidade de luz na faixa da luz visível, na faixa do óptico, certo? O grosso da energia foi emitido nessa faixa, pelas estrelas, quando as estrelas e as galáxias estavam nascendo. Só que elas estão se deslocando a uma velocidade tão grande que agora esses fótons estão no infravermelho, tá? Esta é uma boa razão para se construir esse telescópio James Webb, porque ele vai, observando no infravermelho, observar a luz que está chegando no infravermelho aqui, mas que foi emitida como luz óptica no visível, quando as galáxias nasceram. Agora, você tem que olhar onde a maior parte da luz é emitida, né? Não adianta você tentar observar
por exemplo, essas galáxias no ultravioleta. Porque o que é ultravioleta hoje para essas galáxias foi raio-x. Quando elas nascerem, elas podem não ter emitido muito raio-x, né? Elas emitiram muita luz visível, que por causa do deslocamento para o vermelho, hoje você tem que observar no infravermelho, né? Então, uma das razões de se construir esse telescópio James Webb é exatamente estudar o nascimento das galáxias.